Entendi. É quando eu estive na coletiva com a secretária Ana Paula, que é secretária de saúde aqui do estado do Acre, e quando eu fiz essa pergunta a respeito de uma variante, né, de um vírus que já é conhecido, ela falou que acha que não, entendeu? Então, às vezes eu sinto assim, pô, tudo bem que provavelmente é o mesmo vírus, mas na minha cabeça de burro, de quem não conhece de nada, mas Leigo. todos os vírus evoluem. Será que esse não evoluiu, entendeu? É isso que eu fico me perguntando, assim. Então, o que aconteceu, na verdade, é que nós tivemos uma situação sui generis, né? Algo que não aconteceu antes nas nossas vidas, que foi a pandemia. As crianças dentro de casa, as doenças da infância despencaram, né? Eu até brinco, falo que nós pediatras ficamos, entre aspas, né, de férias, porque o movimento, o trabalho da pediatria despencou. Era comum eu estava fazendo visitas regulares aos hospitais pelo Sindicato dos Médicos e a gente via a pediatria esvaziada, não tinha movimento praticamente, né? Enquanto a clínica médica, a geriatria estavam sobrecarregadas, as UTIs de adultos, né? As UTIs pediátricas tiveram um momento de calmaria nesses 2 anos, com a suspensão das aulas, né? Presenciais, claro. E de repente, de uma vez, todo mundo volta às aulas. Então todo mundo que estava sadio, ganhando peso, né, fortinho, comendo bem, estava tendo até um problema de ganho excessivo de peso por parte das crianças, né? Eu tive alguns pacientes até com aumento de colesterol, porque abusaram um pouco da alimentação, ficaram mais presas dentro de casa, né? Não tiveram tanta atividade, não adoeceram. Teve estudos científicos que mostraram que as infecções respiratórias, como por exemplo otite média aguda, que é uma infecção de via aérea, né? Ela despencou 80%, 90%. De repente a gente abre a porteira e vai todo mundo para as aulas. E a criançada, a gente sabe, nos primeiros anos de vida, não tem noções, né, vamos dizer assim, de higiene pessoal, de etiqueta respiratória, é um termo que a gente pode usar agora, foi muito utilizado durante a pandemia, né, de se proteger, de tossir por a mãozinha, de usar um lenço, né, ou o antebraço. Eles não sabem isso, eles não têm essas noções. É por imaturidade até do desenvolvimento neurológico, uma coisa que a gente já espera numa criança maior aí de 5, 6 anos de idade. Né? Uma criança maior fala, pai, está doendo a garganta. Um pequenininho não sabe falar, ele chora. Então, nós colocamos crianças sem o desenvolvimento adequado, em contato umas com as outras, e o que era esperado. Tanto que a gente viu um outro fenômeno aqui, que a gente nem comentou, né? Eu tenho visto que a imprensa não tem veiculado. Está faltando remédio. E não é só na rede pública, é na privada também. Está faltando antibiótico. E por quê? Porque, de repente, as farmácias que não estavam vendendo nenhum remédio, nenhum antibiótico para criança praticamente, ou muito pouco, viram um monte de criança adoecer simultaneamente. Então, se você for tentar buscar um antibiótico simples, uma amoxicilina, azitromicina, está em falta. Eu estou tendo todo dia no consultório chegar, mandar mensagem para as principais farmácias da cidade, perguntando o que vocês têm, para eu adaptar, uma coisa que eu nunca precisei fazer na vida, adaptar a minha prescrição à realidade do que a gente encontra. E é uma coisa que a gente não pode nem culpar só o governo, né? Não é só o ente público, porque está acontecendo no privado também. Né? Alguns antibióticos eu tive que pedir para manipular, coisa que geralmente eu não faço, porque quando a gente dá um antibiótico, a gente quer que seja usado no mesmo dia. Né? E quando a gente manipula, geralmente leva 1 ou 2 dias para ficar pronta a medicação. Então, assim, não me surpreende, honestamente, que isso esteja ocorrendo. Me surpreende o quê? Na verdade, que nenhuma atitude tenha sido tomada previamente ao acontecimento disso, porque eu estava esperando isso. Eu cheguei até a falar com a Secretaria de Saúde. Eu tive contato com a Paula, eu tive contato com a Moana, eu tive contato com a Adriana Lobão, entendeu? Nós conversamos sobre isso. Falei, olha, a gente teve, os pediatras falavam com os meus colegas, né? Pediatras falavam comigo, Guilherme, está sobrecarregado, está vindo muita gente para o PS, nós estamos com muito caso grave, não tem para onde desovar, porque tem poucos leitos, a pediatria foi enxugada durante a pandemia. Lá no pronto-socorro, se você conhece o pronto-socorro, a pediatria ficava ali naquela ala onde fica a saúde mental hoje. Né? E, de repente, o que fizeram? Com a queda do movimento na pediatria, colocaram a pediatria num setor muito pequeno, num cubículo, onde era a dor torácica, lá atrás, muito lá atrás. O que aconteceu? Tivemos um boom de doenças respiratórias. E aí a gente exigia a agilidade por parte da CESACRE.
E não houve. A verdade é que não houve. Com todo o meu respeito à secretária, à secretária adjunta, mas não houve. Isso foi falado. Isso a gente tem registrado, né? Eu tenho conversas aqui no WhatsApp, eu não estou inventando história. Eu tenho uma conversa do dia 2 de maio, pedindo uma conversa justamente com a secretária para tratar do assunto pediatria no pronto-socorro. Foi uma pergunta que eu fiz também para a secretária Paulo Mariano. Morreu alguma criança por falta de assistência? Olha, não tive notícia disso. Acho que todos foram assistidos. As notícias que nós temos é que os colegas prestaram todo tipo de assistência necessária que estava ao alcance deles. A história até do menino do Theo foi muito comovente, assim, porque mostra isso, né? Que as colegas se comoveram, né? Ficaram extremamente decepcionadas com o desfecho, né? Mas o que a gente... Mas digo assim, falta de equipamento, de um leito. Sim. É isso que eu estou falando também. Eu não tenho dúvida. Claro que que o gestor não vai afirmar isso, né, Laperuccia? Mas eu faço uma estimativa aí de que talvez metade dessas crianças não tivesse partido dessa se a gente tivesse uma estrutura adequada, com suporte avançado, pronto e disponível para eles. Mas não é muito doido que a Fiocruz tinha enviado um alerta também sobre o crescente nível. Tu acha que isso acontece? Porque eu não me recuso a acreditar que uma pessoa numa posição de poder, ela vai pensar assim, tá todo mundo me avisando que a coisa vai ficar feia, mas eu sou uma pessoa ruim, vou deixar isso acontecer. Não eu não maldade, acredito que seja isso. Então, mas é porque eu não consigo encontrar uma explicação para isso, entendeu? O que tu acha que acontece? Rapaz, é complicado, né? Mas eu acho que houve, vamos dizer assim, uma negligência do poder público nesse sentido. Porque é como eu falei com um dos secretários ali. É chato a gente falar isso, mas vou repetir mais uma vez. Eu avisei. Né? A gente avisou, nós ficamos em cima, nós pedimos reunião, nós marcamos, nós agendamos, colocamos todos os problemas. Olha, a gente precisa melhorar a triagem, está entrando muito caso simples, que não é para estar aqui. O colega não pode se distrair com casos simples, ele precisa focar nos casos graves. Né? E os casos simples precisam ser encaminhados para outros serviços, porque senão vai sobrecarregar o colega que está aqui. A gente precisa de mais um pediatra ali no atendimento. A gente precisa de mais leitos de enfermaria. A gente precisa de mais vagas na UTI. A gente precisa de uma semi-intensiva. Tudo isso foi falado. Tudo isso foi falado. Estavam faltando medicamentos, estavam faltando alguns insumos para o trabalho dos profissionais. A gente viu infiltração, goteira, buraco no teto. A gente fotografou, a gente documentou, entregamos para o Ministério Público. Então, assim, não dá mais para alisar. Se tem alguém que tem culpa e cartório aí, não são os médicos, de fato. Entendi. Cara, mas assim, é impressionante, pô. Vou te falar que eu sempre achei isso impressionante. Mas agora que eu sou pai, qualquer uma daquelas crianças ali poderia ter sido minha filha, pô. Com entendeu? Certeza. Nossa. Poderia ser filho de qualquer um, entendeu? Nossa, sabe por quê, Laperuccia? A gente tem que pensar o seguinte. Não temos aqui... Não adianta você ter condições financeiras para querer internar sua filha numa UTI pediátrica privada, porque não temos. Todos nós dependemos do serviço público nesse sentido. Todos nós. Então nós precisamos sim lutar para a melhoria do serviço público. É isso que a gente tem feito. Faz muito tempo, faz muitos anos que a gente briga por isso.